Você que está aí, por gentileza, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que fala sobre a fé. E nos dá exemplos da definição de fé. E eu queria ir com você para o versículo de número 6, um versículo bastante conhecido. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se achega, se aproxima de Deus, creia que Ele, ali diz existe, melhor tradução é que Ele é. Como o irmão disse assim, se Deus existe, alguém criou Ele. Mas se Ele é, então Ele é, de eternidade a eternidade. E está escrito, no original está escrito é, e não existe. Mas, então que se aproxima de Deus, creia que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam, que Ele dá presentes para aqueles que o buscam. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a fé, e chamá-la da linguagem do reino, a linguagem do reino de Deus. Nós temos aqui o nosso versículo, ainda não, desculpe. Nós temos aqui o versículo de Mateus 6,33. Se sabe de cor, vamos juntos? Se não conseguir, olho biônico, leia aqui. 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele quer acrescentar na sua vida tudo que Ele tem separado e preparado para a sua vida. E Ele coloca como que um pré-requisito para que isso aconteça, da nossa busca, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nos versículos anteriores, nós vimos ali no começo do ano, já quando falamos sobre isso, nós entendemos que o buscar, todos nós buscamos, e ali as pessoas no contexto buscam comida, buscam roupa, buscam o seu alimento, buscam matar um leão a cada dia, buscam ter o seu suprimento. E ele diz, os gentios, aqueles que não conhecem, agem assim. A nossa busca no nosso dia a dia está relacionada a uma outra coisa, com relação ao nosso trabalho. Apesar de nós, sim, nos dedicarmos ao nosso trabalho, sim, olharmos como nós podemos gerar melhor as riquezas, mas o nosso intuito, a nossa busca, o que nós queremos alcançar no nosso dia a dia, é em primeiro lugar, como prioridade máxima, o reino de Deus e a sua justiça. Nós conversamos ali em janeiro sobre o que é o reino, como o reino de Deus consiste, e a principal pessoa desse reino. E a principal pessoa de um reino é o rei. E a vontade dele, ela é absoluta naquele reino. E nós entendemos, dentre muitas coisas, que o reino de Deus, ele é um reino não de um rei que tem súditos, mas de um rei que tem filhos. É um reino de filhos. E a honra, por exemplo, desse rei, do nosso rei, não é em que nós vamos trazer riquezas para ele, nós vamos enriquecê-lo. Mas a honra desse rei é enriquecer a sua vida. Né? O Henrique que gosta dessa palavra, né? Enriquecer, né? Todo mundo quer enriquecer, né? Ele é que nos enriquece. Por isso que ele nos deu a sua vida. E Ele nos traz para o patamar dEle. Impressionante isso, é uma maneira diferente de pensar. Por isso que Jesus diz que quando o reino de Deus está se manifestando por intermédio da vida dEle, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, eu preciso ampliar os meus pensamentos. Pensar não como um ser humano, mas pensar como Deus. E o seu reino e a sua justiça são as nossas prioridades. O rei é o governo dele sobre nós, sobre todas as situações, e a justiça dele, que é a vontade dele expressa. Quando eu tenho isso em foco em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então o mais importante no reino de Deus, para nós, a prioridade que nós buscamos em primeiro lugar é a vontade do nosso rei. E o nosso rei, ele tem um propósito. Ele tem um propósito com todas as coisas.
A sua mão, ela tem um propósito, ela foi criada para um propósito específico. Ela foi feita para abençoar e não para matar. Amém? A sua mão foi feita para servir e não para tomar dos outros. Então, Deus, em tudo Ele colocou um propósito. Nos seus olhos, todo o seu corpo, Ele tem um propósito. A sua vida foi gerada em Deus com um propósito específico. E quando nós nos achegamos na fé, nós vamos perceber que nós temos muitas frustrações em relação à fé. Porque muitas vezes nós como seres humanos, nós nos aproximamos de Deus com o intuito de ganhar alguma coisa dele. E assim todo ser humano vem a Deus, com o intuito de querer alguma coisa. E quando nós começamos a estudar a fé, nós queremos o esquema, né? Como é que é o esquema para eu conseguir que Deus faça o que eu quero? E essa aproximação a Deus, ela nos frustra. Porque Deus não vai tratar conosco conforme os nossos desejos, conforme o que a gente quer. Ele vai atender-nos conforme o propósito dele. Como escrevi num dos capítulos do meu livro, lá Deus está falando com você, Deus não fala aleatoriamente. Ele não fala qualquer assunto para, de alguma forma, entreter você. Ele fala sempre no propósito que Ele tem na sua vida. Então, quando Ele quer ministrar alguma coisa e tem um propósito na sua vida, Ele vai falar naquele propósito. E não falar de assuntos aleatórios que não tem nada a ver com a minha ou com a sua vida. Então, quando eu me aproximo adiante de Deus, e aqui o buscar é se aproximar diante de Deus, eu preciso me aproximar diante dEle, e a primeira coisa que eu preciso reconhecer é que Ele é Deus. Graças a Deus, e eu não. Às vezes nós queremos nos aproximar diante de Deus de igual para igual. E Deus é Deus. E graças a Deus nós não somos. Nós somos filhos e filhas de Deus. E Ele se revela na sua natureza em nossas vidas. Então, quando nós nos aproximamos diante de Deus, e nós vamos orar a Ele, vamos exercer a nossa fé, essa fé ela precisa estar conectada com o propósito. Se eu não entendo o propósito de Deus na minha vida, eu não vou conseguir exercer a fé. Eu vou ficar batendo cabeça. Eu vou ficar querendo buscar maneiras e jeitos, e isso a religião daí ela faz com buscar manipular a Deus, agora em letra minúscula, né? Para que esse Deus de letra minúscula, ele me sirva naquilo que eu quero. Deus não funciona assim, nosso Deus com Deus maiúscula. O nosso Pai, Ele tem um propósito, que você tenha vida e tenha abundância, por exemplo, é um propósito dEle. Né? E quando você reconhece que esse é o propósito dEle, você ora a Ele agora nessa dinâmica. Por isso, a fé, eu defino a fé no reino de Deus como a linguagem do reino. Você tem o texto lá em Romanos 1, 17, quando ele diz lá no 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. E aí ele diz assim, visto que a justiça de Deus, a vontade de Deus, o querer dEle, o propósito dEle, se revela nas boas notícias do Evangelho. Como? De fé em fé. Passo a passo. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A vivência no reino de Deus, ela acontece pela fé. E é interessante que eu já estudei muito e parece que quanto mais estudo, tanto menos eu sei sobre fé. E quando a gente se depara com uma dificuldade, como a gente estava tendo, até aliás, muito obrigado aos irmãos que foram lá ontem cantar para a Jéssica. Glória a Deus, fez muito bem para ela. E estamos aí na expectativa que nas próximas horas ela possa sair daquela UTI. Né? Ela entrou lá com o PCR, que define o nível de infecção no corpo. Ela estava em 500 e o normal é abaixo de 3. Então foi muito brabo o negócio. E ontem ela estava com 83, então só falta 80 para baixar. Mas os médicos estavam felizes, já está num processo de decréscimo. Muito obrigado. Então, quando a gente se depara em situações assim,
a nossa fraqueza fica exposta, né, com relação à saúde. Ou quando você se depara numa situação financeira difícil, nós nos deparamos com as nossas fraquezas. E quando as nossas fraquezas ficam expostas, muitas vezes a gente ora e é interessante que quando você se depara com doença na sua vida, se os outros irmãos não orarem por você, é uma dificuldade para vencer. Parece que a gente depende do corpo ao nosso redor orando pela gente. Eu já percebi isso em outros irmãos, quando tem dificuldade, nós precisamos nos unir, fechar em torno da pessoa para levantar a oração para que ela se consolide na sua caminhada. E muitas vezes, quando a pessoa está enfraquecida, ela pede e ela não consegue receber de volta assim, ela se sente culpada. Não estou tendo a fé que devia de ter. E é interessante que a gente está se esforçando para a fé e ele não está conseguindo, o inimigo empurra ainda para o buraco, dizendo, você não tem fé mesmo para curar. Quem é você? E bate em cima, pisa em cima. Quando os irmãos em volta oram, protege o processo, e aí a pessoa pode se fortalecer na fé. Então, entender a fé é essencial para cada um de nós quando nós falamos em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A fé, ela é uma expressão do coração, não da razão. E eu tive uma lição, assim, pessoal da parte de Deus. Eu fiquei... de certa forma, Deus disse, é só para você aprender, que a fé, ela é muito espontânea. E nessa quarta-feira nós entregamos o pastor Hugo Jansen, 74 anos, teve um infarto fulminante na segunda-feira e foi morar no céu. E celebramos a vida dele, o legado de serviço, um homem que com 74 anos, ele não tinha tempo ruim para ele, não tinha problemas, no sentido assim, nós vamos resolver isso. A expressão da sua fé, da busca de serviço, ele ajudou muito lá em Vitimarsum, e abençoou muito a vida do Saulo e da Kelly. Ele com seus ele estava aos 68 quando a comunhão cristã começou lá em Vitimarsum com o pastor Saulo e Kelly. E eles convidaram eles para participar no começo. Foram 5 casais que estiveram no começo juntos, um dos 5, né? E o Ideu ficou um pouquinho intimidado, como ele deu testemunho. Ele estava com 35 e o Hugo tinha o dobro da idade dele. E talvez muito mais experiência de vida de igreja do que ele. E o Hugo chama ele para o lado e diz, eu não tenho dificuldade nenhuma em me submeter a um pastor mais jovem. Fique firme, estou do teu lado. Glória a Deus pela vida do Hugo, né, da Lídia, e pelo ministério deles. E eu, quando fui lá para o enterro, a gente sempre tem um desejo do coração. Eu do nada me veio assim que se eu tocasse o esquife dele ia começar a tremer. Alguma coisa ia acontecer. O que eu fiz? Eu não toquei naquele esquife. Não sei porquê, não dei oportunidade, eu sei. E Deus ministrou meu coração dizendo o seguinte, a fé, ela é muito espontânea. Você não tocou aquele esquife porque você racionalizou. Você levou para a razão. O que os outros vão dizer? O que vai ser, não vai ser? E Deus estava ministrando no meu coração a crer simplesmente nele, no projeto. E a ser espontâneo. E eu percebi que toda vez que a fé, ela é algo espontâneo que Deus dá no coração, quando você exerce essa espontaneidade da fé, que provém do coração, é uma inspiração que vem do coração, e aí você já conhece, nós conversamos então da importância do coração curado. O coração curado, ele precisa estar disponível para a parte do nosso Deus. Se ele não está curado, eu tenho meus traumas que me limitam, eu tenho as minhas crenças erradas, como a minha que muitas vezes me limita. Eu tenho as coisas que eu acho, como Deus vai agir. Eu tenho os pensamentos como eu acho, como a fé se manifesta.
A gente tem algumas coisas no coração e esse coração precisa estar livre. Esse coração precisa estar totalmente, como nós conversamos na semana passada, livre, disponível para Ele. Como Ele quer nos mover, do jeito que Ele quer nos mover. E por isso que nós ministramos mais de 10 semanas, quase 2, 3 meses aqui, sobre o coração curado. E a importância de manter esse coração disponível, para que a fé ela possa brotar naturalmente. E a gente não tenha impedimentos que abortem o que Deus está querendo falar. Às vezes Deus nos dá uma palavra para falar para alguém, a gente já leva para a razão, e a razão, em vez de servir, ela diz não tem nada a ver. E esse, acho que é um demônio isso que diz assim, não tem nada a ver. que trava e limita. Você percebeu que nesses dias do coração, a linguagem do coração ela tem com um fluir de pensamentos espontâneos, ela tem a ver com imagens, com a imaginação em si, com as emoções que provêm do Espírito mesmo, ela vem com a meditação. A fé, ela é o que faz com que essa roda funcione, te leva para a ação. Como nós estávamos no grupo familiar, Deus deu uma palavra de sabedoria por intermédio da Lucimeire. Por que é difícil as pessoas crerem? Por que é mais fácil não crer? E ela disse, muito simples. É porque crer sempre vai te exigir uma ação. E a incredulidade te deixa numa posição pacífica. Quando a fé sempre ela está ligada a uma ação, a um posicionamento, a uma declaração de falar. E o propósito da fé, quando ela nos é dada, Deus é a própria fonte da fé. Ele gera essa fé pelos pensamentos espontâneos que Ele nos dá, Ele gera essa fé pelas imagens, Ele gera essa fé pelas emoções que Ele nos dá, Ele gera essa fé pela meditação na palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a fé, eu queria te mostrar um quadro que eu encontrei, e ele parece, a princípio, um pouquinho, pode passar ele ali, eu chamo ele das fases da fé. Esse quadro, aparentemente, ele pode parecer um pouquinho complexo, não é? Mas não é complexo, ele é bem simples. Teve 2 homens de fé que faleceram já aí no começo desse século, no final do século. Um deles era o Kenneth Hagin. Se vocês quiserem, depois eu posso passar também a imagem para vocês darem uma olhadinha. O Kenneth Hagin, ele tem um movimento, e até hoje ele está nos Estados Unidos, é o movimento da palavra da fé. E o Kenneth Hagin, ele tinha 2 coisas. Ele disse assim, quando você recebe uma palavra de Deus, você confessa ela e você age em cima dela. E ele moveu com curas extraordinárias. Se você olhar no YouTube e procurar por Kenneth Hagin, você vai encontrar ele agindo de uma forma muito divertida na fé dele, como ele ministra as pessoas. Ele se diverte e ri, e as pessoas são tocadas. É um homem que se moveu, e ele morreu assim, tipo assim, eu acho que eu estou cansado um pouquinho, eu vou sentar ali no meu sofá lá. Ele sentou lá e adormeceu, descansou em Deus, já de idade, bem de idade. Ele que tinha tido um problema forte de pulmão, pneumonia, alguma coisa assim. E tem um outro senhor que faleceu aí há 2, 3 anos atrás. Ele lá da Coreia do Sul. E ele era um budista, sofria também de pneumonia. Ele inclusive foi mandado para casa, ele morava numa favela, foi mandado para casa pelos médicos para morrer. E ele buscou no budismo a sua cura e não encontrou. E tinha uma irmãzinha muito querida que ia na casa dele ler a Bíblia para ele. E ele se irritava com aquilo, mandava ela embora. Ele disse, não, mas eu quero ler a Bíblia para você. E aí um dia ele xingou ela e disse, vai embora daqui. E ela chorou. Aí ele ficou constrangido e disse, bom, então, leia a Bíblia para você não chorar. E ela começou a ler a Bíblia para ele. E ele se converteu. E no final da história dele,
Ele construiu, por intermédio dele, Deus construiu uma igreja de mais de 1 milhão de membros na Coreia do Sul, em Seul. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. Nessa quarta dimensão, ele descreve como Deus ensinou para ele a fé. E Deus ensinou para ele 3 passos. De receber uma palavra de Deus, de visualizar essa palavra e de meditar nessa palavra até que ela se estabeleça. E ele usou 2 termos que Deus usou para ele, que ele apresenta ali no livro a Quarta Dimensão. Para ele poder explicar isso para a igreja, ele usou o exemplo da gravidez de uma mulher. Quando você recebe um rema, você fica grávido, aí você incuba esse processo, e no tempo certo ele vai nascer. E aqui nesse quadro você tem a conjugação desses 2 homens de fé, o Kenneth Hagin e o Paul Yong-Ki-Cho, depois também foi chamado David Yong-Ki-Cho. Você tem os estágios lá, da concepção, da incubação e do nascimento. Isso é tipo um modelo, né, de você perceber, e as mulheres talvez entendam melhor por ali. Aqui nessa coluna da sua esquerda, você tem os 5 sentidos, que nós conversamos sobre os sentidos do coração, 5 do seu espírito, né? Você tem os ouvidos do coração, os olhos do coração, a mente do coração, a vontade do coração e as emoções. Quando você exerce fé, essas 5 áreas vão estar envolvidas. E nas próximas, sei lá, quanto tempo a gente vai levar, eu acho que em 2 ou 3 mensagens, eu queria conversar com você sobre essa dinâmica. Então, como é que os sentidos, o ouvido do coração? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é falada. E a fé, ela é gerada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma semente. E essa palavra, ela gera a fé no nosso coração. Então, quando Paul Yong-Ki-Cho ele diz, eu sou engravidado, ele pega o exemplo de um homem e da mulher, quando tem a intimidade, e você tem a sua intimidade com Deus, se busca Ele, você recebe essa palavra no seu coração. E aí a grande pergunta não é, Deus, faça o que eu quero. A grande pergunta e a ênfase que eu queria colocar hoje para você e para mim, é, Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor fala a esse respeito? Qual é o seu propósito nesse momento? E aí você recebe, você recebe o rema de Deus. Esse rema significa a palavra falada. Deus fala para você. O rema é assim. É uma palavra específica para uma situação específica, para uma pessoa específica. Um rema dificilmente vai ser aplicado para 2, 3 pessoas. É para uma pessoa específica. Então, o testemunho de uma pessoa, quando ela recebe uma palavra específica, te anima. Mas você não pega aquela palavra para você. Você ora a Deus, no propósito dele, você aplica a Deus, ele é muito pessoal, ele vai aplicar a palavra dele pessoalmente para você. Então, e aí, o próximo passo é os olhos do coração. Você recebe uma visão da parte de Deus. Quando você tem a palavra falada e a visão, aí você concebe. Aí você engravidou. Então, esses 2 pontos são necessários no processo. Eu estou indo bem devagarzinho assim, porque eu quero aprender, eu quero que você aprenda também na prática, né? Então, vamos ter paciência um pouquinho comigo, no passo a passo e no exercício, porque nós queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e manifestar o reino de Deus e a sua justiça, aonde nós estamos, no que nós estamos fazendo, dentro das nossas casas e famílias, nos desafios que nos encontramos. Os problemas para nós são as oportunidades de ver o reino de Deus manifestar. E aí nós perguntamos para Ele o que Ele fala sobre aquela situação, Ele nos dá. E aí aquela importância que batia aí durante tempos, fixe os seus olhos em Jesus, não no problema. Você fixa os olhos em Jesus. E a imagem que Ele dá. E aí você concebe. Quando concebeu, aí é só uma questão de tempo. Aí o que eu faço enquanto a criança está, o processo está acontecendo? Você medita nos seus pensamentos, assim como a mãe, ela fica falando, é a mente do coração, você fica cogitando, conversando consigo mesmo.
Depois você vai vir o tempo que você vai falar. Né? Uma mulher, quando ela está grávida, normalmente ela não fala já de cara, né? Ela espera um pouquinho. Normalmente, uns querem esperar 3 meses, 4 meses, para daí falar né, que está grávida. Muitas vezes na fé também é assim, tem um tempo para falar, né? Tem as emoções, aí você começa a atuar em torno disso, e o resultado final, aí tem um ponto interessante que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, a morte da visão. Quer dizer, eu queria executar e eu morro para isso, e vem o sobrenatural de Deus no tempo dele, a manifestação da vontade dele. Aqui no exemplo bíblico, e aí que eu vou caminhar com você, pode tirar a imagem, é o exemplo do pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Né? E queria ir contigo lá, como ele, em Gênesis capítulo 12, como ele recebeu o rema dele. Então, por gentileza, vá lá para Romanos, para Gênesis, capítulo 12. Como você percebe, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para as posturas de Abraão. No caso aqui, ele ainda era chamado Abrão. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão. Eu fico à vontade de explicar o contexto aqui. Né? Adão e Eva tinham caído. O diabo assumiu. Só que ele queimou as 4 fases que Deus disse que não é para fazer. E agora, no capítulo 12, 3 fases já foram queimadas. E a 4ª vai ser queimada no capítulo 14. Deus já começa o novo projeto dele em Abrão. E para começar o projeto de restauração e restituição, ele chama uma pessoa. Deus começa sempre pequeno. E preste atenção nas coisas que te incomodam. Preste atenção nas pessoas que, assim, caem no seu coração, que você gostaria de ajudar. Preste atenção nos assuntos que mexem com você. Você vai perceber nessas 3 coisas o propósito de Deus, a paixão de Deus na sua vida. E Abrão, ele está lá entre um povo idólatra, e ele é achado por Deus. Os olhos passaram, e Deus encontrou em Abrão algo especial. E diz a senhora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, aos 75 anos, você é um adolescente ainda. 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. E atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O Abrão, ele é o nosso modelo de fé. Você lê isso lá em Romanos capítulo 4. É um capítulo específico sobre Abrão, como ele foi justificado pela fé. E eu acredito, quando é dito como pai, ele modela a fé. Abraão não tinha a fé toda completa na vida dele, ela foi construída na caminhada dele. E essas 5 fases que nós vimos, tanto da
podíamos dizer as três, da concepção, incubação e o nascimento, nós encontramos em Abraão na história dele. Então, quando queremos aprender a fé, precisamos entender como o pai modelou essa fé, ou melhor, como Deus modelou a fé na vida de Abraão. Quais foram os passos, as ações e as reações que Abraão teve. Então ele é um exemplo para nós. A Bíblia diz que nós podemos lançar montanhas ao mar se não duvidarmos nos nossos corações. E se nós entendermos como a fé funciona. Então, a Bíblia é muito clara, para quem tem fé, o que é possível? Todas as coisas são possíveis. Então, quando Deus tem um propósito para fazer sobre a face da terra, e Ele deposita esse propósito na sua vida, quer dizer, Ele deu a sua vida para um propósito específico, não haverá impossíveis para o cumprimento desse propósito. E normalmente esse propósito é maior do que a nossa fé. Por que nós precisamos de fé? Porque a fé, ela nos faz confiar em Deus e não na nossa capacidade. Por que a fé é tão importante no reino de Deus? Porque o falar de Deus não tem lógica. Não tem explicação. Eu creio, eu recebo como verdade a chamada e eu exerço fé. Normalmente depois eu entendo. Eu tenho sempre testemunhado sobre falar em línguas. Eu não entendo, eu quero entender, daí eu vou falar. Não vai bloquear. Eu fiquei bloqueado, 6 meses. Até eu despertar e percebi que eu rompia em fé. E depois eu entendi como é que é a dinâmica. Aí hoje posso te entregar um estudo com 10 coisas que a falar em línguas traz na sua vida. Está lá no nosso Academia do Reino, essa aula. Os 10 benefícios do falar em línguas. Por exemplo, primeiro, os mistérios de Deus são revelados a você quando se pratica o falar em línguas. E o falar em línguas eu preciso exercitar fé. Se eu não exercito fé, não vou falar. É simples assim. Quanto mais eu exercito, mais eu experimento. Então a fé ela é necessária porque eu entro no Espírito. Eu não entro no natural, eu entro no Espírito. E as coisas do Espírito, quando eu vou exercitar, por exemplo, as manifestações do Espírito, entregar uma palavra de conhecimento, entregar uma palavra de sabedoria, entregar uma palavra de cura, ela não vai ter a lógica. E a minha lógica vai travar. Quando eu exercito a fé, depois, agora entendi. Aí os céus se abrem, aí a revelação vem. A revelação ela vem na nossa vida quando nós exercemos fé. Quando nós entramos na linguagem do Espírito. E a linguagem do Espírito é fé. Pastor, o senhor está dizendo que se desliga a razão? Não. Eu estou dizendo da sequência, da ordem. Primeiro é a fé. E depois você entende. Primeiro você confia, você aceita, você acolhe. E daí depois você vai entender o porquê das coisas. E o como das coisas. Todo aquele que se aproxima diante de Deus é necessário que ele creia. Simples assim. E tão complicado para a nossa razão. Não, mas como assim? A fé para mover montanhas, para executar coisas, ela depende do falar de Deus. E como Abraão ficou tão forte na fé? Foi quando Deus falou com ele. Quando Deus ministra aqui, só o primeiro passo hoje que eu quero introduzir para você. Primeiro passo. A fé, ela começa com a palavra falada de Deus. Essa palavra falada, ela pode vir em palavras, mas a linguagem básica da parte de Deus é imagens. E essas imagens, elas tocam nossas emoções. É uma questão do coração, da intimidade nossa para com Deus. Então Deus fala uma promessa ao coração de Abraão. Por exemplo, ele diz, sai da tua terra. Tá bom, vou sair, mas para onde? Deus não fala. Ele precisou exercer fé. O interessante é que Abraão, o propósito dele é colocado aqui, em ti serão o quê? Abençoadas todas as famílias da terra. A sua família é abençoada porque Abraão creu.
E esse propósito, ele se estabelece na sua vida. Por intermédio da sua família, todas as famílias da terra são abençoadas. Porque Deus, ele tem o intuito de abençoar famílias. Não só indivíduos. Ele abençoa o indivíduo para abençoar a família. Foi no caso de Abraão. E então Deus dá para ele as 7 bênçãos que você encontra ali. Se você for lá ler devagarzinho, você vai ver. Deus dá as bênçãos, Deus dá proteção sobre a vida dele, Deus promete um povo e Deus lhe dá um propósito. Em ti você vai ser uma bênção e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É impressionante a capacidade que é dada para Abraão. Interessante, a fé de Abraão, ela foi crescendo tanto que quando você lê lá em Romanos, capítulo 4, a gente pensa que Israel foi dado como herança. Ali diz, ele é herdeiro do mundo. Você é herdeiro do mundo. Amém? Deus, ele estabeleceu para que você nesse mundo manifestasse o reino de Deus. Qual é que foi a postura de Abraão? Abraão, ele fez o que ele sabia que ele tinha que fazer. Ele saiu da terra. Ele começou a se mover debaixo dessa palavra. Ele não ficou esperando até a próxima indicação. Tá bom, Deus, quando o Senhor me disser para onde, aí eu vou sair. Aqui o texto simplesmente diz que Abraão pegou as coisas e diz assim, partiu, pois Abraão. Ele simplesmente partiu. E ele chegou nessa terra. Aí Deus falou para ele, é essa terra que eu vou te dar. Impressionante, né? Esse mover da parte de Deus. E a reação de Abraão, quando ele recebe a confirmação da fé. Ele tem agora a visão, é essa terra aqui que Deus vai me dar. E ele olhava, era uma terra seca. A gente acha assim, não, a promessa de Deus vai me dar um jardim bonito. Era uma terra seca, meio que deserto. Deus diz, essa terra eu vou te dar. O que Abraão fez? E aí veja bem, não estou colocando como lei. Abraão ofertou. Ofertou um animal, ele trouxe a sua entrega, a sua rendição a Deus, em cima da palavra que ele recebeu. E interessante que Deus, ele pode conduzir a um passo assim. Não estou dizendo que tem que ser assim, estou indicando como Abraão, ele agiu em cima da fé, daquilo que Deus deu para ele. E quando nós precisamos de um milagre, nós precisamos fazer a pergunta de ouro. Eu tenho insistido, semana após semana, a pergunta de ouro é, Senhor, como é que o Senhor vê essa situação? Como é que o Senhor sente sobre isso? O que o Senhor está fazendo? Quando a gente ora por cura, a gente já vai direto no pescoço e a cura. Senhor, o que o Senhor quer me ministrar? O que o Senhor quer manifestar? Como o Senhor quer manifestar o seu reino nessa situação, nesse deserto que eu me encontro agora? E Abraão, ele apresenta o seu louvor, o seu sacrifício pode ser o sacrifício de adoração sua, o seu sacrifício de louvor. Eu escutei o testemunho do Bill Johnson, só de pensar já me emociona. A esposa dele faleceu aí no segundo semestre do ano passado, de câncer. Ele lutou meses, tempo. Ele estava ao lado dela no último suspiro. O que ele fez no último suspiro dela? Ele levantou a mão e ofereceu a Deus um sacrifício de louvor pela vida dela. Não entrou em desespero, não ficou questionando a Deus por que Deus não curou ela como Ele gostaria. Ele apresentou um sacrifício de louvor. Quando eu me encontro em uma situação que eu preciso perceber ou falar de Deus, e nós somos levados a essas situações, a melhor coisa a fazer é levantar um sacrifício de louvor.
é reconhecer, Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Minha vida lhe pertence, tudo que sou, tudo que tenho é seu. Eu me apresento ao Senhor em sacrifício de louvor. Porque o mais importante para nós não é a cura. O mais importante para nós é o propósito de Deus sobre todas as coisas. Sim, eu entendo também que a cura é o propósito dele. Mas antes dela se manifestar, eu preciso perceber da parte dele o que ele está falando. E como ele está me ministrando, o que ele quer colocar na minha vida. E como ele quer ser glorificado na minha vida. Então, como é que eu recebo o rema de Deus? Fazendo a pergunta: Senhor, o que o Senhor está falando? Me mostra o seu pensamento, me dá uma imagem sobre isso. Onde o Senhor está nesse aparentemente caos? Interessante que aqui Abraão, Deus apareceu para ele. Abraão, ele teve uma visão em Deus. E ele abriu os olhos do seu coração e percebe o agir de Deus, ele recebe o falar de Deus e ele edifica ali um altar a Deus. Romanos 10, 17, a melhor tradução ali é Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir do rema de Deus, do falar de Deus na nossa vida. E para isso, o que eu falei para você em fevereiro, tenho ministrado e insistido, as 4 chaves. Eu vou me aquietar diante de Deus, vou entregar o meu sacrifício a Ele, eu vou abrir o meu coração, chorar diante dEle, eu vou me aquietar. Depois, eu vou ter uma visão dEle, porque eu consegui me aquietar. Eu deixei de olhar para o problema e olho para Jesus. Eu fixo os meus olhos em Jesus. Aí, os pensamentos espontâneos me vêm. E aí eu escrevo eles para perceber. Eu tenho exercitado isso com a saúde da Jéssica. É impressionante o consolo que Deus dá em todo o processo. As coisas que Ele me falou, coisas que eu compartilhei com ela. Como Ele se manifestou a Jéssica. Nos momentos mais críticos, como ela teve uma visão clara dele. É somente usando os 4 passos, as 4 chaves, né, que nós vamos perceber e vamos ouvir o falar de Deus na nossa vida. Então, como fazer para perceber o falar de Deus, para nós termos o primeiro ponto da fé? Eu preciso de uma palavra dele. Quantas vezes eu orei: Senhor, eu só preciso de uma palavra. Nós temos meditado às vezes aqui no centurião, né? Ele disse: eu só preciso de uma palavra. É só uma palavra. Porque com uma palavra, todas as coisas, as restantes, elas vêm. E eu preciso, em cada situação, quando eu entro numa situação que eu percebo que eu preciso exercer a fé, perceber o espiritual, o sobrenatural de Deus, entrar no espírito e perceber o agir de Deus, eu preciso entrar nesse processo de me aquietar, entregar a Deus tudo que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, tudo que me aflige, e fixar os meus olhos em Jesus. E perguntar, e perguntar, e perguntar. Deus trabalha com perguntas, e Deus conversa fazendo perguntas. A gente pergunta, Ele pergunta de volta. Ele pergunta, nós perguntamos de volta. É impressionante conversar com Deus. Eu quero te convidar hoje, eu vou concluir aqui, a você pegar um assunto que você gostaria de resolver, que você percebe uma inquietude num assunto, num grupo de pessoas, em uma coisa específica que você gostaria de resolver, e pedir para Deus: Deus, fale o seu propósito sobre essa situação. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Você recebe essa palavra ou não? Amém?